À medida que ele vai crescendo, eu tenho da meia-noite até as 12 horas, até o meio-dia, o Yang vai ganhando força e ele vai se tornando cada vez maior. É isso basicamente que a gente quer explicar com isso. Então, às 6 horas da manhã, eu estou a meio termo entre o Yin e o Yang. E às 6 horas da tarde, eu estou ao meio termo entre o Yin e o Yang também. Alguns desenhos a gente vai verificar que o Yang, que é o branco, está voltado, a parte maior dele está voltada para baixo. E isso é errado. O Yang está sempre voltado para o céu. Quanto à anatomia, a diferenciação entre o Yin e o Yang. Quanto à descrição e classificação anatômica, a cultura chinesa possui ampla nomenclatura que descreve as diversas partes, pontos, regiões, órgãos e sistemas do corpo, onde os princípios do Yin e do Yang são aplicados, diferenciando tanto as formas como as funções. Por exemplo, o Qi circula através dos meridianos a um ritmo estabelecido pela transformação do Yin e do Yang, sucessivamente. O Yin vai ser o lado direito, a parte anterior, a parte palmar, o interior do corpo, os membros inferiores, o cheio, o órgão, o meridiano Zhang, fígado, coração, rim, pulmão, baço e pericárdio. O Yang seria o lado esquerdo, a parte posterior, a parte dorsal, os membros superiores, a cabeça, está relacionado com o oco, com o vazio. Os órgãos ou meridianos estão relacionados com o intestino delgado, intestino grosso, estômago, bexiga, vesícula biliar, triplo aquecedor, cérebro e útero. A posição fetal seria uma posição Yin. Todos nós temos determinadas características, Yin ou Yang. Nós temos um pouco de tudo, mas vamos ter um lado sempre mais dominante. As pessoas mais estressadas, mais nervosas, mais inquietas, seriam Yang. As pessoas mais passivas, calmas, tranquilas, seriam mais Yin. Mas dentro do Yin, eu também encontro alguns períodos de Yang. Não existe uma pessoa só Yin ou uma pessoa só Yang. Tá? O Yin seria o processo crônico, a tendência à obesidade, à congestão passiva, hipotermia, tônus muscular diminuído, flacidez, sensibilidade diminuída pela umidade, pele úmida, fria, sonolência, voz apagada, pessimismo, olhar apagado, timidez, depressão, inibição, distensão, dilatação e coma. O Yang são os processos agudos que promovem calor. A tendência ao emagrecimento, são as pessoas mais energéticas, problemas inflamatórios, a febre, tônus muscular aumentado, espasmos, sensibilidade aumentada, pele seca, quente, insônia, voz vibrante, optimismo, olhar brilhante, desembaraço, ansiedade, excitação, tensão, contração, alteração dos movimentos e a convulsão. Isso não são características de Yin e de Yang, está relacionado com patologias, tá? Quanto o diagnóstico através do Yin e do Yang, a partir da desarmonia entre o Yin e o Yang, é que o meu corpo vai sofrer alterações, vai sofrer ou perdas ou excessos de energia. Tanto a perda como o excesso, ele é patológico e vai provocar uma alteração a nível físico ou emocional. Não se esquecendo que físico e emocional, eles acabam se tocando a médio ou a longo prazo. Depois vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a partir da desarmonia ou da interrupção do fluxo dessa energia, Yin e Yang, é que se pode estabelecer o desequilíbrio endógeno, ou as vulnerabilidades aos agentes agressores externos, frio, calor,
umidade, secura e o vento. Este desequilíbrio pode ser basicamente subdividido em dois grupos. O tipo deficiência, por falta, ou seja, aquele que provocada por uma baixa resistência corpórea devido à hipofunção ou à insuficiência de certos materiais. Ou o tipo excesso, indicando a agressão por agentes nocivos externos, em presença de uma resistência orgânica normal. Na medicina chinesa, as doenças são vistas como um desequilíbrio causado por agentes externos. Os externos seriam o vento, o frio, a umidade, o calor, associado a sentimentos ou a estados emocionais, a raiva, o medo, a alegria, a preocupação e a tristeza. A exemplo do reumatismo, denominado como uma doença para nós em medicina tradicional chinesa, tipo frio, da tristeza e da umidade, ou emoções depressivas, levando a energia do fígado, madeira, que depois também nos 5 movimentos a gente vai ver isso melhor, a invadir o estômago, provocando calor no estômago, causando a gastrite e, consequentemente, esse calor acaba agredindo quem? As articulações, promovendo um processo inflamatório. Essas combinações são explicadas com as alterações do fluxo habitual da energia, do yin e do yang, que resultam no excesso ou na falta dessa energia nos diversos órgãos e meridianos. Quanto à história da fitoterapia, o primeiro relato que se tem com o tratamento através das ervas é datado de 2800 a.C. Nesse período, as ervas eram tratadas, no caso, as crianças e alguns transtornos digestivos nos adultos. Neijin é o primeiro tratado médico conhecido pela história da humanidade que atribuiu a sua autoria ao Imperador Amarelo. Esse clássico é dividido em duas partes. O Suen, que é mais teórico, está mais relacionado com a teoria sobre as patologias, o diagnóstico e a terapêutica, tanto pela acupuntura como pela fitoterapia. E o Ling Shu, mais prático, falando da prática da acupuntura com as ervas medicinais. Como que se coloca as agulhas, se é em dispersão, se é em tonificação, qual é o tipo da técnica utilizada com as agulhas. Se eu faço moxa, se eu aqueço as agulhas, se eu estimulo e tiro rápido, quanto tempo elas ficam. O Ling Shu é que dá toda a prática das agulhas, da manipulação das agulhas e das ervas. No século III a.C., o Dr. Zhang Zongjing escreve o tratado Frio Nocivo, que aborda as doenças febris. O Dr. Zhang divide as doenças em 6 tipos, 3 do tipo de natureza Yang e 3 do tipo de natureza Yin. As suas prescrições tendem a reequilibrar as deficiências e os excessos relacionados com quente e frio, vazio, plenitude, interno e externo, Yin e Yang. Na dinastia Han, 206 a.C. a 220 depois de Cristo, é que a fitoterapia se afirmou como um ramo científico na sociedade chinesa. Na dinastia Song, 960 a 1279, a fitoterapia tradicional tornou-se comum. Além das plantas fervidas ou maceradas em vinho, aparecem as pílulas, que seriam elas transformadas em pó e misturadas com pasta de mel, onde eles acabavam ingerindo também. Foi através de Li Shizeng, 1518-1593, que surgiu o compêndio da matéria médica publicada em 1590, com 52 volumes, e tornou-se um êxito, a Bíblia dos Herbalistas, que até hoje pouca coisa alterou.